Irmãos, eu quero ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Irmãos, eu estava conversando mais o irmão Heitor sobre tudo que acontece na nossa vida, irmãos. Tem um propósito de Deus e um plano de Deus sobre tudo que acontece em nossa vida. Se nós recebemos algo ou deixamos de receber algo, é um plano e um propósito de Deus para aquilo que nós recebemos ou aquilo que nós deixamos de receber. E aqui, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vinha ensinando aos irmãos de Corintos que as provações, as aflições da vida, meus irmãos, que aqueles irmãos passavam, que ele mesmo passava, são aflições, são provações temporárias e pequenas ao ser comparada com as bênçãos da eternidade. E Paulo também, meus irmãos, ele vinha ensinando a esses irmãos dessa igreja que Jesus Cristo possibilitou que nós nos reconciliemos com Deus. E nós vemos, meus irmãos, muitas pessoas se questionando o porquê de tantas lutas, o porquê de tantas provações, de aflições na vida, e questionam porque são eleitos de Deus e estão passando por provações e aflições na sua vida. E muitos, quando estão no seu pior momento, vamos assim dizer, de lutas, de provas, de aflições, começam a se questionar se verdadeiramente foram escolhidos por Deus, o porquê está passando aquelas lutas, aquelas provas. E se nós formos olhar pelas Escrituras, irmãos, nós vamos ver que as aflições, as provações que os seguidores de Deus, os seguidores de Cristo passavam, eram algo para provarem se a sua fé era verdadeira. Ou seja, aquelas aflições, provações, eram exatamente para provar que a fé daqueles homens eram verdadeiras em Deus. E nós vemos o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens tementes a Deus, tiveram o seu momento de provação. Eles foram colocados em uma fornalha, meus irmãos, porque eles tinham a certeza da verdadeira confiança em Deus. Nós vamos ver também o caso de Daniel, que foi colocado na cova dos leões, mas era um homem confiante a Deus. Vemos também o caso de Paulo e Silas, meus irmãos, que também foram homens que passaram por suas provações, que foram jogados em cárceres. Tudo isso porque eles tinham confiança no Deus que eles serviam. E aqui no versículo 7, olha o que é que Paulo diz:
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo está querendo dizer, em outras palavras, é que nós, meus irmãos, até sendo frágeis, Deus ele nos usa para difundir as boas novas e nos dá poder para cumprir com a sua obra. Se soubermos que o poder é dele e não nosso, meus irmãos, podemos evitar que, de certa forma, que o orgulho se apodere de nós. E isto, meus irmãos, nos motiva a manter um contato diário com Deus, que é a nossa fonte de poder. Por isso que Paulo ele vem dizendo: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Ele enfatiza que o vaso é de barro, que o nosso corpo é frágil, meus irmãos, que nós de maneira nenhuma podemos se orgulhar, porque Deus deu a nós esta oportunidade de levar o seu evangelho, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não se orgulhar porque você tem uma certa facilidade em difundir, em divulgar o evangelho de Cristo. Não se orgulhar porque Deus colocou algo em sua mão para você fazer a obra. Mas para que nós venhamos ter esta consciência que o poder é de Deus e não de nós. Para que o poder é de Deus e não de nós. E estes homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Paulo e Silas, foram homens que tiveram estes momentos de aflições, mas eles tinham consciência que o poder era de Deus e não deles. Por eles entenderem que eles eram homens frágeis e dependentes de Deus, e que a glória era de Deus, eles tinham uma confiança, meus irmãos, que transcendia o seu entendimento. Então, nesse texto, meus irmãos, nós podemos observar 3 aspectos que mostram de onde vinham a confiança desses homens. Para que nós venhamos também, meus irmãos, entender se a nossa confiança realmente vem de Deus. E a confiança, meus irmãos, no versículo 7, ela vem primeiro, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este tesouro, o evangelho, Cristo, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, vem exatamente disso, da presença de Cristo em nossa vida. Aqueles homens, eles tinham a confiança de que não estavam andando só. Eles tinham a confiança de que não estavam andando sozinhos. Deus estava vendo e estava ali com eles. Prova disso que apareceu um 4º homem na fornalha, junto com aqueles 3 jovens, para dar o livramento a eles. E nós entendemos, meus irmãos, que nós, sendo vasos de barro, o vaso, ele pode ser quebrado. E pode ser refeito novamente. Porque quem está dentro de nós tem este poder de transformar o homem, de transformar vidas. Nós temos, meus irmãos, de que ter essa certeza de que o servo de Deus, a mulher de Deus,
não é infalível, não é um homem e uma mulher que jamais, nunca mais irá pecar nesta vida. Embora, meus irmãos, nós estamos sujeitos aos erros, às falhas, às quedas, nós, como homens e mulheres de Deus, nós devemos combatê-los. Não é você se entregar liberadamente, mas é você combater. Ver o pecado vindo adiante de você e você cortar caminho do pecado. Fugir do pecado e o pecado fugirá de vós. E no versículo 8 e o versículo 9, olha o que é que Paulo continua dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Podemos estar perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Até abatidos, nós podemos estar, mas não destruídos. Paulo, mais uma vez, ele está recordando que os nossos corpos, meus irmãos, perecíveis, estão sujeitos ao pecado e ao sofrimento, mas que Deus, Ele nunca nos abandona. Paulo, ele está recordando que esse corpo, que nós andamos em falhas, em erros, corpo perecível, que é sujeito ao pecado, às falhas, ao sofrimento, às tribulações, às pelejas da vida. Mas ele lembra também que Deus, Ele nunca nos abandona. E além, meus irmãos, dessa presença de Cristo em nossa vida, que nos dá capacidade, poder para divulgar o seu Evangelho, pregar as boas novas do seu Evangelho. Além desta presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus habitando em nossa vida, a nossa confiança, ela também vem da certeza da proteção de Deus na nossa vida. Aquele jovem, tanto Paulo, eles tinham certeza, meus irmãos, de que por onde eles iam, a proteção de Deus estava com eles. E muitos perderam essa certeza em meio à sua caminhada, porque está passando por luta, por prova, pelejas, angústias, porque está passando por luto, sofrimento. Acha que Deus o abandonou. E o inimigo tem colocado em suas mentes dizendo: para que seguir este Evangelho? Se Deus te abandonou, você passando por isso, por aquilo. E muitas pessoas têm se desanimado. E muitas pessoas têm colocado em seu coração que Deus realmente o abandonou. Mas aqueles homens, eles tinham a certeza que a proteção de Deus estava sobre eles. Se eles não tivessem certeza que a proteção de Deus estava sobre eles, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham se rendido às ordens daquele rei e tinham pecado contra Deus. Daniel teria temido de que os leões poderiam lhe devorar. Mas Daniel, ele tinha essa certeza da proteção de Deus na sua vida. Daniel poderia ter voltado atrás e ter dito: tá bom, rei, não vou orar mais ao meu Deus, porque eu sei que quando você me colocar na cova dos leões, eles vão me devorar. Ou seja, meus irmãos, quando você vê o leão na sua frente, o gigante
das provações, das aflições na tua vida. Não tema, porque Deus está te protegendo. Deus, Ele está contigo. Então, meus irmãos, pois que nós temos que ter essa certeza que nós passamos por muitas aflições e sofrimento. Como vasos, por fora, nós podemos trincar, mas internamente o nosso tesouro, Cristo, está intacto em nossas vidas. Nós podemos temer quando vem as lutas e as aflições, mas nós temos que ter essa certeza que o nosso tesouro que está dentro de nós, Cristo, Ele está intacto e não pode ser quebrado, não pode ser trincado. E muitos têm ensinado por aí afora, meus irmãos. Nós vemos que os falsos profetas sempre tentam distorcer este evangelho. E o que é que eles ensinam por aí afora? Não, você é uma mulher de Deus, não pode passar luta. Que é isso? Está em pecado. Você não está conseguindo pagar o boleto? É porque você não é fiel a Deus. Você tem que ser fiel ao Senhor. E é isso que os falsos profetas ensinam aí afora. Sempre eles tentam distorcer verdades das Escrituras Sagradas. Está em falha. É o pecado. O que foi que os amigos de Jó disseram para Jó? Jó, o que é isso? Cheio de feridas, se coçando com caco de telha. Rapaz, grande foi o teu pecado, hein, Jó? Jó, rapaz. Mas se nós observarmos o que foi que Deus disse antes para o diabo: tem visto o meu servo Jó? Homem que se desvia do mal e temente. Jó era homem temente a Deus e que se desviava do mal. E passou por toda aquela provação, irmãos. E por que é que eu e você não podemos passar por provações e aflições nessa vida? Olha o que é que Paulo falou no versículo 8 e 9. Que por fora, visivelmente aos olhos do homem, da humanidade, nós podemos estar atribulados, mas o verdadeiro servo de Deus, por dentro, ele não está angustiado. Por fora aquela pessoa vê você atribulada, mas por dentro, meus irmãos, o gozo é tanto em termos Cristo em nossa vida, o prazer é grande de termos Cristo em nossa vida, que por dentro nós não estamos angustiados, nós estamos alegres e felizes, ansiando a morada celestial. Por fora, as pessoas veem nós espantados, perplexos, mas por dentro, nós não estamos desanimados, nós estamos alegres e felizes, jubilando na presença de Deus. Irmão, teu filho está assim, neste mundo aí terrível, tenebroso. E a pessoa pergunta: como é que você está? Aparentemente, o nosso rosto pode estar perplexo, porque também nós somos vasos de barro, mas por dentro nós não estamos desanimados.
Porque nós temos a certeza da confiança, da proteção de Deus na nossa vida. Por fora, meus irmãos, pelo exterior do nosso corpo, o nosso físico, as pessoas podem ver que nós estamos sendo perseguidos. Rapaz, o povo aí afora joga tanta pedra nesse ministério Missão de Fé. O povo aí afora joga pedra nos obreiros do ministério Missão de Fé. Esse ministério é perseguido. Os falsos profetas não aceitam o evangelho de vocês, não entendendo eles que o evangelho é de Cristo e não nosso. Entendendo, eles veem aparentemente que estamos sendo perseguidos, mas nós temos essa certeza que nós não estamos desamparados, não estamos abandonados. Cristo está conosco. E se Cristo está conosco, meus irmãos, nós temos a certeza da proteção de Deus. Por fora nós aparentemente estamos abatidos, feridos pelas pedras que jogam, mas por dentro nós não estamos destruídos, porque Cristo está conosco e a proteção de Deus está sobre nós. Olha o que é que o salmista disse, lá em Salmo 34 e o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muita pode ser a tua aflição, meu irmão. Pode ser as provações na tua vida, mas Deus, Ele todas nos livra. E o versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Significa, meu irmão, que Paulo, ele colocou o Senhor Jesus diante dele como o modelo de sua vida. E considerou também um objetivo a ser atingido. Mesmo por grande abnegação e sofrimento a serem parecidos a ele. Por isso que Paulo, outra vez, ele disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E finalmente ela vem da manifestação do poder de Deus. Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. E é isto que Paulo vem dizendo. Pois Ele nos dá graça, que é tudo o que nós precisamos. Quando você pensa que está fraco, caído, aí é que você está forte diante de Deus. E a certeza, meus irmãos, também é que nós cristãos, os verdadeiros servos de Deus, seremos livres da morte na ressurreição. Sendo assim, meus irmãos, nós devemos depositar a nossa confiança em que, meus irmãos? No profeta, no apóstolo? No irmão? Não. A nossa confiança na vida eterna. Paulo, meus irmãos, ele não se desanimava. Você pode observar quando ele contemplava a própria morte. Pois ele mostrou a sua fé em quê? Nas promessas de Deus. Certa vez chegaram para Paulo: Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo. Pegou o cinto de Paulo, amarrou ele e disse: olha, do mesmo jeito aí, ó, que eu te amarrei aí com esse cinto. Tu chegar lá em Jerusalém, eles vão te acorrentar, Paulo. Paulo, ele não temeu. Paulo foi adiante, porque ele sabia e tinha certeza da confiança em Deus. Então, meus irmãos, o Senhor,
Ele quer que nós sejamos sustentados pela sua paz e segurança em todos os nossos sofrimentos, confiando que Cristo, Ele nos ama e que caminha conosco nas provações, e que precisamos unicamente, meus irmãos, de quê? Da fé expressa através da nossa perseverança na leitura da Bíblia, cultivando nossa intimidade com Deus através das nossas orações. E finalmente, meus irmãos, confiando que Deus sempre derrama a sua graça sobre nós. Amém?